E aí, família Santista, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei quando vocês estão assistindo isso, mas a gente precisa falar sobre Gustavo Quinteiros. Vamos lá, tem muita coisa por trás desse nome que está sendo muito falado na imprensa brasileira, na imprensa, né? Que fala sobre o Santos Futebol Clube. Também está sendo muito falado pelo presidente, apesar de eu não ter citado esse nome. Vamos lá, vamos por partes. A gente tem que começar a lembrar do que o Marcelo Teixeira falou lá atrás sobre o Luiz Castro, cara. Bom, ele citou inicialmente, cara, que era o plano A do Santos, e era o plano A, o B, o C e o D. Não tinha outra variação, ele não escolheria outra pessoa. Ele iria direto no Luiz Castro. O que eu acho uma fala até amadora do Marcelo Teixeira, cara. Porque, pô, não faz sentido, velho. Você não tem um contrato com o cara e você fala que você não tem outro plano B, C e D? E se der errado? Que é o caso que deu, cara. Eu acho que hoje tá claro já que o Luiz Castro não vem. Ele não vai vir. Isso é definitivo. Muito difícil ele vir agora, nesse ponto, já que a gente tá falando até de Gustavo Quinteiros. E recentemente, Marcelo Teixeira falou o quê? Já temos um técnico. Nunca trabalharíamos um planejamento de ano sem um técnico. E ele falou que esse técnico está em contrato em vigência contra o clube. Ok, paramos por aí. E aí que entra César Luiz Melo, que é o cara que confirmou que o Neymar voltaria para o Santos, não sei se vocês lembram. Ele falou o quê? Que esse técnico que era estrangeiro e que ele estava em um clube, que ele não sairia agora. Como disse mesmo o Marcelo Teixeira, que ele estava em um contrato em vigência. Vamos por partes, cara. Isso também falar sobre o calma, qual o nome? Esqueci. Gustavo Quinteiros, lá na minha cabeça. O Wagner Frederico, outro jornalista também muito conhecido como César Luiz Mello, não tão quanto, mas também muito, falou também sobre o Gustavo Quinteiros. Também afirmou que ele está em negociação com o Santos. Só que aí, cara, tem um porém. O César Luiz Mello, ele teve uma entrevista recentemente na Argentina, em que ele cita que o treinador do Gustavo Quinteiros, o treinador do Vélez, ele vai jogar, né, duas finais argentinas nessa temporada ainda nos próximos dias, nessa próxima semana aí, duas finais. E ele tá classificado já para Libertadores, olha só que loucura. Ou seja, se ele fica no Vélez Sarsfield para a próxima temporada, sendo campeão tudo, ele vai jogar a próxima Libertadores. E adivinha? Ele quer ficar, é óbvio, quem não preferiria ficar no time que vai jogar Libertadores do que vir pro Santos que tá fraquejando aí. Claro que a gente apresenta planejamento, apresenta tudo isso, mas às vezes não é o suficiente. E o Vélez tem uma proposta de renovação. Então aí a gente entra naquele conceito, né? Será que ele vai aceitar? Será que ele vai negar? É óbvio que a gente quer que ele venha pro Santos. Mas pensa, se você fosse o Gustavo Quinteiro, você viria pro Santos? Não, não iria, cara. Libertadores, velho. Libertadores. Enfim, ele tem meio que um apalavramento com o Vélez. Se ele for campeão, é óbvio que o Vélez vai ainda reforçar mais na renovação pro Gustavo Quinteiros. Ele, pra quem não sabe, ele tem 59 anos, vai fazer 60, e ele tem já quase 2 décadas treinando times, né, como técnico. Meu Deus, a luz caiu aqui. Enfim, ele treinou a Universidade do Chile por um aninho e treinou também o Colo-Colo. E lá, cara, ele fez história. Ele ficou 3 anos nesse time e conseguiu salvar o Colo-Colo de um rebaixamento na última temporada que ele esteve lá. E, cara, foi incrível a temporada dele no Colo-Colo. Ele fez história. Cara, a luz tá muito estranha aqui, sinceramente. Se cair a luz, lascou. Eu vou ter que parar o vídeo e voltar depois. Mas, enfim. Tá muito estranha essa história ainda, cara, com o Gustavo Quinteiros. Porque foi amadorismo, sim, do técnico de soltar, cara, isso. De falar, estamos com o técnico. Mas pode acontecer dele renovar com o Vélez. E aí, como é que vai ficar? Aí ele vai dizer que é outro. Ele vai dizer que é a gente que estava errado. Bom, enfim, vamos fazer uma análise do Gustavo Quinteiros? Já que pode ser realmente que ele chegue ao Santos se der tudo certo pra gente, o que normalmente não acontece. O treinador Gustavo Quinteiros, ele tem uma formação de 4-3-3, 4-2-3-1. É a formação mais utilizada por ele no futebol.
Só que, cara, a gente não pode comparar ele com o Carille nessa questão. Por quê? Porque o Carille usa um 4-3-3, que é um 4-3-3 daquele tipo de eu comecei assim, eu vou ser sempre assim. Que é o que ele tinha falado que ele faria de qualquer jeito, cara. Ele começa assim, ele termina assim. É início e fim o negócio dele, é esse esquema dele. Agora não, cara. O Gustavo Quinteiros ele é um treinador que em muitas entrevistas, que em muitos momentos já como técnico desse time argentino que pode ser campeão, ele disse que ele sim, ele tem variações táticas e é bom que sempre você tenha duas variações para cada jogo. Para qualquer jogo que você for jogar, você tem que ter duas variações táticas. Claro que uma principal, mas caso o adversário já tenha se preparado para essa sua principal, você tem que ter uma variação. E é aí que tá a arma do Gustavo Quinteiros para essa temporada incrível com o Vélez, cara. Porque, vamos lá, nessa temporada com o Vélez ele começou muito mal, cara. Perdendo de 5 pro River Plate. 5. E aí teve derrota, teve empate ainda no meio e que não começou, demorou para engrenar, sabe? Mas em algum momento realmente teve uma bomba e eles estão na final da Copa da Argentina, cara, em jogos incríveis. Recentemente agora, não sei se foi dia 27 de novembro, jogou contra o Boca, cara, e foi um jogaço, 4-3 pro Vélez, fazendo 2 gols no final, cara. Fazendo 2 gols no final, 4-3, cara, um jogaço. Simplesmente, eu cheguei a assistir os melhores momentos. Que jogo top. E eles estão na final da Copa da Argentina contra o Central de Córdoba, se eu não me engano. E, cara, vai ser outro jogaço. Então, realmente tem uma tendência pro Gustavo Quinteiros querer ficar lá, porque ele conhece o time, ele conhece os outros times, ele faz análises boas, diferente do Carille, né, cara, que joga o 4-3-3 e fala, ai, Deus abençoe. Mas, enfim, ele muda mais, cara, ele tem variação. O Gustavo Quinteiros diferente do nosso ex-técnico. Um negócio que ele gosta de fazer também é ser ofensivo. Ele não é um Sampaoli da vida, não. Mas ele gosta de uma marcação-pressão. Ele funciona. Os times dele costumam funcionar assim, entendeu? Defende no 4-3-3 e ataca no 4-3-3 na forma geral, mas tem variações e ele gosta de pressionar. Falando dos números dele nessa temporada, o time ele tem, até agora foram 25 jogos no Campeonato Argentino e ele tomou 15 gols, ou seja, um gol a cada 2 jogos. É mais ou menos isso. Na verdade são 0,6, é uma conta um pouco mais difícil, mas mais ou menos é isso daí. Cara, e ele recentemente ele deu uma entrevista, né, como eu acabei de dizer, para uma TV da Argentina dizendo que realmente, cara, o futebol ele tá mudando sempre. Ele é um esporte que ele é muito atualizado. E diferente dos técnicos brasileiros, os tradicionais, Luxemburgo, Mano Menezes, que estão ficando para trás justamente por isso. Eles estão atrasados, eles não evoluem. Tem aquele futebol tradicional dos anos 2000, em que o Brasil era muito bom, e aí eles se apegam a isso. Tanto que, cara, a gente não pode falar que um treinador velho é um treinador ruim. Pega o Ancelotti, o cara é um monstro ainda, vencendo a Champions League, fazendo mágica com aquele Real Madrid, que às vezes está muito desfalcado, aí ele vai lá, tum, 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 tum. Cara, é muito bom saber que um técnico que está sendo cotado para ser treinador do Santos tem isso em mente. O futebol muda. Cara, eu lembro do Fábio Bustos, se vocês não se recordam, ele esteve aqui em 2022. Era para ter sido um bom ano para o Santos, eu acredito, com o Fábio Bustos e tal. Só que ele acabou não encaixando, o futebol não rendeu. Ficou até um bom tempo, um bom período, alguns meses, mas não funcionou. Pode não funcionar também com o Gustavo Quinteiro, se vier, lembrando. Mas, cara, é uma aposta boa, é isso que importa no momento, já que a gente tem, nos últimos anos, apostado em Ariel Roland, sei lá, cara, os nomes aí que me incomodam muito, sinceramente, inclusive o Carille. Bom, seguindo, teve um momento, o técnico Gustavo Quinteiros, ele citou que ele já usou um 3-2-2-1-2, ou seja, três zagueiros, um quadrado mágico no meio, mais o cara de meia e mais dois atacantes. Ou seja, cara, é loucura, simplesmente loucura. Aí esse que é meia, às vezes atacava, virava três atacantes, os quatro abriam. E, cara, é muita variação. O cara é realmente. O sobrenome dele é variação e é impressionante o quanto que ele conseguiu apresentar isso nesses últimos anos. Ele treinou a Universidade de Chile, como eu disse, né? O Colo-Colo, ele já treinou seleção, cara. Ele treinou a seleção da Bolívia, se eu não me engano, e conseguiu bons números lá, não ficou tanto tempo. Já treinou o Bolívar,
já treinou... Cara, ele tem muitos times na carreira. Claro que ele não conseguiu ser campeão por todos os lugares que passou, mas tem muitos títulos. Assim, em geral, é um bom nome. É um nome que realmente faz sentido pro Santos. É o melhor nome pro Santos no momento, comparando todos os outros. Lembrando, não tô cravando nada, o Santos não tem um treinador, a gente não tá definindo, mas é importante lembrar que ele tá no páreo e ele é muito bom treinador. Se o Vélez não renovar com ele, ele vem pro Santos, isso é claro. O contrato está bem alinhado, já está bem definido, e se não for o Vélez, vai ser o Santos. Mas eu acredito, cara, que o Vélez vai renovar com ele. É de desejo do cara ficar no Vélez. Pô, você vai remontar uma equipe, vai tentar de novo chegar a se classificar para uma Libertadores pro ano que vem. E ainda no futebol brasileiro, cara, onde o técnico roda em time, cara, toda hora. É impressionante. Então é importante que a gente tenha em mente que pode ser que não aconteça. E aí a gente vai de novo em busca do novo treinador, que eu tenho certeza que o Marcelo Teixeira não pensou em um plano B, porque, cara, pelo que a gente viu do Luiz Castro é isso. Ou então a gente pode considerar que ele falou que não tinha um A, B, C, D plano, e realmente tinha. Mas a gente fica aí na dúvida. Cara, eu vi esse jogo que eu vi do contra o Boca, né, Vélez e Boca. Eu vi alguns lances, né, tirei uns prints, mas não vou acabar não colocando aqui por causa de direitos autorais. Mas, cara, realmente é um time que sabe contra-atacar, é um time que sabe marcar pressão, mas que também toma muito contra-ataque. Muitos gols do Boca foram assim. Mas que não é o comum do jogo do Gustavo Quinteiros, já que em outros momentos da carreira, tirando essa temporada que foi a mais ofensiva da carreira dele, ele pôde ser muito defensivo. Eu acho que aqui realmente foi onde explodiu a mudança dele, né? E talvez se ele viesse pro Santos, eu acho que ele usaria isso cada vez mais a partir de agora. Mas é isso, família. Eu vou ficar por aqui. Eu acho que tá bom já essa análise do Gustavo Quinteiro, já que ele não tá contratado ainda. Se ele for contratado, eu venho aqui a qualquer momento, falo com vocês. E aí eu já discorro um pouquinho mais sobre o treinador, vejo que eu consigo mais sobre ele para mandar para vocês sobre o novo técnico do Santos, que até o momento ainda não tem um nome. Mas é isso, família. Falou!